Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Eu tô aqui com meu amigo Rodrigo Moisés, jornalistas. A gente vai fazer o episódio hoje do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Vai ser da seguinte forma: a gente vai ter esse episódio aqui no Spotify, nos principais aplicativos de podcast, no YouTube. Segunda-feira de manhã eu vou postar a segunda parte do programa, mas vai ser exclusiva no YouTube. Aqui a gente vai fazer o preview da final da Conferência Oeste entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, e vamos fazer um exercício diferente também. Nessa segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu gosto de tentar fazer aqui alguns quadros, segmentos aqui no podcast, pegando esses ganchos, né? E a gente vai fazer a convocação da seleção dos Estados Unidos de basquete para as Olimpíadas de 2028. Por que vocês não fizeram para a Copa do Mundo de basquete? Porque a Copa do Mundo de basquete não vão os principais jogadores, então não é um debate tão interessante assim. Então eu e o Rodrigo, a gente vai projetar como que vai ficar essa convocação. E depois, nessa segunda-feira de manhã, eu vou postar no YouTube um vídeo falando sobre o jogo 7 entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers e projetando a final da Conferência Leste. Essa vai ser só lá no YouTube e essa aqui disponível no Spotify, dos principais aplicativos de podcast. Então se você já não tá inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu acabei esquecendo de falar aqui na introdução um tópico que a gente vai abordar hoje, e eu acho que a gente já pode começar por ele. O MVP da temporada 2025-2026, Shai Gilgeous-Alexander, foi eleito. O Shams Charania, ele noticiou na manhã desse domingo, me ferrou, porque eu tava preparando um vídeo de noite pra falar do Shai eleito MVP, né, porque o anúncio oficial vai ser feito, ia ser feito no domingo à noite, né, e aí quando eu vi ele já tinha anunciado, então eu tive que correr pra fazer o vídeo. Todo mundo sabia que seria o Shai. Eu até encontrei uma planilha que fizeram são 100 pessoas que votam e, 90 pessoas já tinham anunciado o voto, né? E a maioria esmagadora era voto no Shai, né? Então a gente já sabia que o Shai venceria o prêmio. Rodrigo, foi a escolha justa? Era ele, Jokic e o Wembanyama, os 3 finalistas. Você acha que o colégio eleitoral acertou ao escolher o Shai como MVP pela segunda vez consecutiva? Olá, Gabriel. Olá a todos que nos ouvem. Acho que acertou sim. O Shai, ele foi o jogador certamente mais consistente entre os melhores da temporada, e isso por si só é uma coisa muito valiosa, né? Então, talvez quando a gente compara os outros jogadores, o Jokic teve alguns momentos ali, teve uma lesão. O Wembanyama, ele tem um impacto, ele tem uma gravidade que é fabulosa, mas assim, ele ainda não conseguiu traduzir tanto em números, em coisas espetaculares em sequência. Então, o Embi não é um cara que faz 30, 35 pontos toda semana, assim, né? Toda noite. E o Shai, ele tem essa consistência, né? Ele tem o recorde de jogos com mais de 20 pontos, é uma coisa praticamente automática, e quando aperta, e em algum momento da temporada até ficou um pouco mais complicado, então o Thunder ficou ali com alguns desfalques, ficou sem o Jalen Williams, que possivelmente é o segundo melhor jogador do time, e aí o Shai, ele assumiu a responsabilidade, botou o time nas costas. Claro, a gente geralmente vê o MVP, às vezes um cara que tem essa aura de carregar o time e às vezes pegar um time que não é tão bom e colocar ele em uma posição melhor, mas o Shai, ele para mim, ele se enquadra na opção de estar em um time bom e que ele deixa ainda melhor, assim. Então, é uma pegada mais ou menos de quando era o Curry, de quando o LeBron, que ganhava esses prêmios. Então, assim, justo pelo que ele fez e também justo pelo que a concorrência apresentou ao longo do ano. Ao longo da temporada, no caso, né? Eu achei justo também. Eu acho que teria sido justo se o Jokic tivesse vencido também. Pra mim era muito apertado entre os dois. Temporada passada, o meu voto era o Jokic, né? E quem ganhou foi o Shai. Esse ano, meu voto era o Shai. Eu acho que o Shai teve uma temporada melhor do que a temporada passada dele, né? Os números são melhores. O Wemby,
Você falou da questão ofensiva, mas acho que o argumento pro Wemby potencialmente vencer esse prêmio, ou o que coloca ele nessa disputa, é o que ele faz como defensor, né? Que ele é, de longe, o melhor defensor da NBA. Ele apesar do Shai ser um bom defensor também, ele tá em uma estratosfera completamente diferente em relação ao Shai, né? Ao Shai e o Wemby. Rodrigo, se você puder parar de mexer a câmera... O ouvinte já tá ficando aqui, o espectador tá ficando enjoado assistindo o vídeo. Eu acho que o Wemby, pra mim, claramente era o terceiro colocado. Porque, beleza, você pode... Eu acho que até dá pra fazer esse argumento. Minuto por minuto, o Wemby, pela questão defensiva, talvez tenha um impacto maior. Mas 400 minutos é a menos do que Jokic e Shai. É muita coisa a menos, né? São basicamente mais de 10 jogos, né? Porque você joga ali, sei lá, 34 minutos por partida, dá 10 jogos, mais de 10 jogos a menos, né? E aí, entre Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, tem toda aquela questão que a gente já sabe, né? A eficiência do Shai é uma absurda. O Jokic, 27,7 pontos por jogo. Nunca na história da NBA, um jogador na carreira dele chegou a liderar a NBA em rebotes... e em outro momento em assistências. O Jokic fez isso na mesma temporada, né? Ele liderou a NBA em rebotes e assistências, que é completamente absurdo. O Shai, como você bem falou, né? O Thunder lidou com lesões e o Shai teve que segurar a onda muitas vezes desse time, né? E ainda assim, o time Jalen Williams perdeu um monte de jogo, o Harkins perdeu um monte de jogo, o Caruso perdeu um monte de jogo, e ainda assim o time teve a melhor campanha da temporada regular. Eu acho que ele teve que carregar mais o time esse ano do que na temporada passada. E sobre o Jokic, eu amo o Jokic, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Quando ele voltou de lesão, coincidiu com um momento difícil ali do Nuggets na temporada regular. Claro que tiveram outras lesões além dele, né? Teve o Christian Brown no início da temporada, o Peyton Watson, que fez bastante falta na reta final da temporada, dos playoffs e tal. O Aaron Gordon teve problemas e tal. Mas eu acho que o que me pesou... A eficiência do Shai pontuando como guard pra mim, o que me levou a votar ele como MVP. E o que me levou a não votar no Jokic é que o principal problema desse time é a defesa. É uma defesa que não é tão boa quanto o ano que o time foi campeão. Claro que tem outros fatores. A lesão do Aaron Gordon acho que contribuiu bastante pra queda defensiva da equipe. Mas o Jokic tem uma parcela de responsabilidade grande por essa defesa não ser uma defesa boa o suficiente pra você brigar nos playoffs. Então eu acho que esse é um ponto negativo que conta contra o Jokic. E por isso que eu acho que a escolha do Shai é justa. O meu top 5 seria Shai, Jokic, Wemby, Luka e Cade. E eu acho que dá pra discutir Cade e Jaylen Brown. Mas eu acho que esse ponto do Jokic, pra mim, é o maior ponto que me fez colocar o Shai na frente dele. Eu concordo, né? Se tivesse o prêmio de jogador ofensivo do ano, né? Talvez fosse até mais palatável ali pro Jokic. Mas acho que esses argumentos que você falou, e também concordo com esse top 5, assim, né? Só que, assim, com uma boa... Esse top 6, digamos assim, com um bom degrau entre os 3 primeiros e os... Sim. E os outros 3, assim, né? E, novamente, o prêmio de MVP indo para um estrangeiro, né? Claro, Shai é canadense e tudo mais, mas, de novo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, assim, mais uma vez que um jogador que não é estadunidense não leva esse prêmio. Eu quero ver como é que o pessoal lá nos Estados Unidos vai falar, né? O americano não vence o prêmio desde não sei quando. Não, o americano venceu os 2 últimos prêmios de MVP, né? O Shai é americano. A questão é que desde 2018, né? O James Harden venceu o MVP, foi o último jogador nascido nos Estados Unidos a vencer o prêmio. Depois disso foram 2 vezes o Giannis, 2 vezes o Jokic, Embiid, e Jokic de novo, e 2 vezes o Shai. E eu acho que o Jokic deveria ter vencido 2025 e deveria ter vencido o ano do Embiid. Então era pra ele ter 5 MVPs aí na minha opinião. Mas vamos falar agora sobre a série. Vamos falar sobre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Lembrando, pessoal, não deixe de se inscrever, deixar like
deixar comentário, aquela coisa toda. Você que tá assistindo, experimenta escutar o podcast Cara dos Esportes no Spotify, bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa e for pro trabalho, pra faculdade. Eu sei que o Rodrigo Moisés escuta no carro dele o podcast Cara dos Esportes, indo pro trabalho e tal. Então, pra mim, é a melhor forma de consumir podcast. Acho que é a melhor forma pra mim, Rodrigo, é deixar em segundo plano ali quando você faz uma outra coisa. Você concorda? Concordo, né? O trânsito de Florianópolis, ele exige que você se distraia com alguma outra coisa. Não se distrai muito, mas ele exige que você faça uma outra coisa e, obviamente, ouvir podcast é a melhor opção. Você que tá aí no trânsito escutando podcast agora, fecha os olhos, levanta a mão, né? Fica... Brincadeiras, pô, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre essa série que tem cara de final da NBA. Tem cara de final da NBA. Eu acho que o Knicks não pode ser ignorado, mas os Spurs e o Thunder estão um nível acima. E eu até falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o Minnesota Timberwolves, né? Que o principal problema do Minnesota Timberwolves hoje foge do controle deles. É que as duas grandes forças da NBA estão na conferência deles. E até falei, eu não botei no vídeo porque eu não tive tempo, né? Porque eu acho que o melhor caminho pro Minnesota Timberwolves é essa expansão da NBA sair o quanto antes. Porque pela questão geográfica, se você vai criar mesmo o time em Seattle e Las Vegas, são dois times bem costa-oeste. E pela questão geográfica, você teria que jogar dois times pro leste e seriam... Você olha pro mapa, Pelicans e Timberwolves, né? Não tem como, não faz nem sentido um time de Minnesota e um time de Nova Orleans jogarem no oeste, né? Quando você olha o mapa dos Estados Unidos, né? Mas esse seria o melhor caminho pro Minnesota Timberwolves. Mas são os dois melhores times da NBA, são os dois melhores times terminando a temporada regular da NBA. O San Antonio Spurs... Começar falando sobre os Spurs, Rodrigo. Ninguém esperava que ia acontecer tão rápido quanto aconteceu, né? É um time muito jovem, é um time que teve escolhas altas aí nos últimos anos e tal, e... Eu não esperava que ia acontecer tão cedo. E claro que tem muito a ver com eles terem... Assim, o Wembanyama, a escolha do Wembanyama, você não pode dar mérito nenhum pro San Antonio Spurs. Mas a escolha do Stephen Castle e do Dylan Harper, sim. A do Dylan Harper nem tanto também, porque não era tão discutível assim. Mas chegou assim em algum momento, pô, será que o Edgecombe e tal, não sei o quê? Você fez essa cara. E eu acho que tem... Não, é porque eu tava pensando assim, e se parar pra pensar, em algum momento... Até uma coisa meio ousada que o Spurs fez por ter jogadores que, a princípio, dependeriam tanto da bola na mão, né? Então, Dylan Harper, o Stephen Castle, o próprio De'Aaron Fox, né? E o Dylan Harper eles troca. selecionam depois que eles trocaram pelo De'Aaron Fox, né? Se você fosse, vamos draftar aqui por encaixe, né? Eles poderiam não ter o Dylan Harper. Que, pô... Cara, eu tô muito impressionado pelo Dylan Harper. Muito, muito, muito impressionado pelo Dylan Harper. Eu acho que ele tem potencial pra ser um cara... Sei lá, 1-2, se não o melhor armador da NBA. Eu mandei pra você uns meses atrás, tipo... Melhores jogadores finalizando próximo a sexta na NBA. Aí o top 10 são, tipo, 9 caras de garrafão, pivôs, alas pivôs e o Dylan Harper. Que é um negócio de outro mundo. Mas ninguém esperava, né, Rodrigo, que ia acontecer tão rápido quanto aconteceu. O Wembanyama já se firmando ali como um dos 3 melhores jogadores da NBA, o Harper jogando nesse nível como calor, o Stephen Castle dando mais um passo importante pra frente. A gente sabia que o Spurs chegaria nesse ponto um dia. Eu não imaginava que seria em 2026. E até a questão também, essa questão extra-quadra, né? Então teve todo aquele drama envolvendo o Greg Popovich e tudo mais. Então, realmente foi só que foi o tipo de coisa que a gente vê na temporada, a gente esperava que a gente chegar nesse ponto, né? Então o Spurs, ele, desde que jogou a temporada, já parecia que ia ser um dos melhores times da NBA, já se mostrou a ser o segundo melhor time, no caso, né? Ali atrás do Thunder, foi isso que se refletiu na tabela, e é isso que a gente também tá vendo nos playoffs, assim. Então, eles tiveram um duelo muito duro contra o Minnesota, e conseguiram os 4 jogos que eles ganharam ganhado, assim, né? Ganharam bem, ganharam com dominância. Então, assim, e é curioso, porque até a gente fez aquele podcast da prévia dessa série, e um dos pontos que eu... Por que você já faz essa risadinha aí, canalha? Não, nada não, pô. É porque o Rodrigo, ele tava tentando receber crédito porque ele disse que o Minnesota Timberwolves ia ganhar em 7. Não ganhou em 7, eu não sei porque que ele tava querendo crédito.
Não, calma. Eu ia chegar no ponto. Assim, ganhar em 7 e você falou que é varrida. Então a gente chegou no meio do caminho, né? Falei que ia ser varrida quando a gente achava que o Anthony Edwards não jogaria os 2 primeiros jogos. Não seja desonesto. Ah, mas ele não jogou. Primeiro jogo ele nem jogou, tava só a carcaça dele lá. Jogou, tanto que eles ganharam, jogou bem, teve 24 pontos, pô. Não, mas. Não, ele Veio do existiu em banco, quadra, veio é do banco. diferente. Veio do banco. Tá. Enfim, mas o ponto que eu quis dizer quando esse time que ele chega a primeira vez nos playoffs, esse time jovem da NBA, sempre tem aquele momento que engasga, né? Então sempre tem aquele momento que tem aquela dificuldade, que tem aquela. Pega um time mais experiente, mais cascudo, e o Spurs, isso afetou menos ele, assim. Então pareceu ser um time mais experiente do que ele realmente é. E a gente até comentava, pô, quem são os caras experientes desse time? Pô, não tem ninguém assim que realmente com minutos relevantes. Talvez o Harrison Barnes um pouco mais, o Darren Fox, pô, experiência no quê, né? Uma Então, série de playoff enfim, contra o Warriors, né? Naquela. exato. Então, é, é, é impressionante, assim, é impressionante como esse time não se deixa levar pela pressão, não se deixa levar por ser essa novidade, digamos assim. E, e assim, pô, é realmente muito impressionante. É muito impressionante o que Sim. eles estão conseguindo fazer logo nesse esse ano de impacto, assim, e como os jogadores estão encaixando bem e como os jogadores estão melhorando, assim. Então, Uhum. realmente impressionante o que está acontecendo lá em Santo Antônio. Eles tiveram 2 rateadas, né, nesse play. Eles perderam um jogo muito disputado ali, apertado no fim contra o Portland Trail Blazers, que não acho absurdo eles terem perdido. E aí eles perdem. A grande rateada foi o jogo 1, né, contra o Minnesota Timberwolves, né, que eles perdem. E aí depois tem o jogo da expulsão do Wembanyama, que eles quase conseguem vencer no fim a partida, né, mas os momentos vieram, mas eles conseguiram segurar com a qualidade da equipe e agora chegam na final da conferência, né? Bom, eu acho que o lado positivo da cotovelada do Wembanyama é que já serviu como aprendizado, né? Tipo, tem até a história de que depois do jogo, quando eles chegaram em San Antonio de volta, o Greg Popovich, ele foi até o aeroporto, recebeu o Wembanyama e, tipo, foi no carro com o Wembanyama conversando com ele e tal, sobre o que aconteceu e tal. Então já meio que, pô, garoto, você errou e tal, você não tem que fazer... Enfim, já ter um cara como o Popovich ali por cima, né? Tudo bem, ele tem toda a questão da saúde dele agora, que ele tá se recuperando do derrame que ele teve, né? Mas a mente dele ainda tá lá, né? E até o que foi falado é que durante essa série contra o Timberwolves, o Popovich se envolveu mais no plano de jogo com o Mitch Johnson, né? Que é um baita recurso você ter um 2, se não o maior técnico de todos os tempos, né? Como um cara que você possa pedir ajuda ali, pedir conselhos e tal. Do lado do Oklahoma City Thunder, aquilo que a gente já falou sobre o Shai, né? Teve que carregar um pouco mais do fardo durante a temporada regular do que no ano passado. E nos playoffs, não tem time mais descansado do que o Oklahoma City Thunder, né? Porque eles varreram, e assim, varreram bem. Eu acho que o Lakers, entre varridas, eu acho que o Lakers foi bem digno, assim, né? Em termos de um time perdendo de 4-0, eu achei que os Lakers foram bem dignos, mas ainda assim... Se os jogos tivessem só primeiro tempo, ia Sim. ser pegado. Sim, ainda bem que tem 48 minutos, né? Não só 24. Mas assim, a equipe que não tem... Desde da primeira metade da série contra o Suns não tem o Jalen Williams, né? E o que saiu de notícia é que ele tá bem, ele deve jogar já no jogo 1 da final da Conferência Oeste, né? E aliás, não tem o Jalen Williams e o AJ Mitchell foi provavelmente o MVP da série contra o Los Angeles Lakers, né? Jogou um absurdo. É um time que, porra, o 10º homem deles, porra, é o Jared McCain, é o Isaiah Joe, o Aaron Wiggins, que são caras que seriam titulares em muitos times, né? Eu sei que é chovendo... como é que é? Chovendo molhado, né? Mas esse elenco do Thunder e essas alternativas que o Thunder tem é um negócio de outro mundo. E eu acho que o ponto mais interessante dessa série... Antes de entrar em Chet e o Wembanyama, é que acho que a grande força do San Antonio Spurs é essa rotação de guard. Que é o Darryl Fox, Devin Vassell, que muitas vezes joga na posição 3, mas é um guard, o Stephon Castle e o Dylan Harper. Tem um time na NBA que tem capacidade de igualar essa profundidade na posição de guard e ter caras pra marcar. É o Oklahoma City Thunder, com Shai, Caruso, Lu Dort,
AJ Mitchell, ofensivamente o Jared McCain, apesar de ele não ser um grande defensor e tal. Então acho que isso que é muito interessante nesse time do Thunder. Eles têm condições ali de igualar essa profundidade do Thunder. É o único time da NBA que tem capacidade de igualar essa profundidade dos Spurs no backcourt. E é o que você falou, né? Eu concordo completamente. E assim, de novo, o Spurs tem a profundidade do backcourt, mas são esses caras aí que você mencionou, né? E talvez a diferença pro Thunder é que o Thunder ali, agora vai ser o AJ Mitchell, agora é o Caruso, agora, pô, eu vou botar o Lu Dort pra marcar o Stephen Castle. Então, assim, uma quantidade de jogadores que tu pode colocar pra sufocar esses guards do Spurs que é muito grande. E outra, assim, né, pode ser que, sei lá, no jogo 1 ou no jogo 2 do Spurs tenha alguma solução e consiga achar alguma coisa ali pra tentar explorar o Thunder. No próximo jogo, o Thunder pode vir com uma resposta completamente diferente, assim, né? E talvez é uma profundidade com muitas alternativas, com muitas opções diferentes para o Thunder, contrapor essa força dos guards do Spurs, que assim fica difícil tu conseguir pensar onde que esse time vai tirar forças para de onde que o Spurs vai tirar força para ganhar do Thunder, assim. E não é nem por alguma questão com o Spurs, mas realmente esse time do Thunder, assim, por essa profundidade, por esse domínio, pela forma com que eles jogam, é uma das equipes mais dominantes que a NBA já viu, né? E até justamente por essa questão, e talvez se o Spurs fosse um time que esses jogadores fossem individualmente já melhores defensores, talvez a gente poderia ver. Talvez seria um matchup um pouco mais. Que deixaria um pouco mais o Thunder em dúvida. Mas não são. Qual que daí entra a outra chave da série? É como a defesa do Spurs é eficiente justamente por causa do Wembanyama. Então, isso talvez seja a maneira como o Wembanyama defende, a maneira como o Spurs consegue defender utilizando o Wembanyama pode ser realmente o segredo para que eles consigam equilibrar essa série. Confronto direto entre as duas equipes na temporada regular, ampla vantagem pro San Antonio Spurs. Foram 5 jogos entre as equipes, porque teve um jogo extra, que foi a semifinal da Copa NBA, que é o primeiro jogo até entre as duas equipes. Os Spurs vencem por 106-90, com o Wembanyama vindo do banco. O Wembanyama tava voltando de lesão, né? Ele tava jogando ali 20 minutos vindo do banco. Jogo 2, vitória dos Spurs por 104-89. Calma aí, eu tô sem óculos, gente, pelo amor de Deus. 103-89 primeiro jogo, 104-89 segundo jogo. O Embi vindo do banco também. O Oklahoma City Thunder completo também. Terceiro jogo, mesma coisa. O Embi vindo do banco. O Oklahoma City Thunder completo. Vitória do San Antonio Spurs. O jogo 4, 105-90. Vitória do San Antonio Spurs. Não, tem alguma coisa... vitória do Oklahoma City Thunder, o jogo 4, 105-90. Com o Wembanyama já liberado, titular. E o Oklahoma City Thunder sem o Isaiah Hartenstein. E aí o jogo 5 os Spurs venceram, mas tava com time reserva, né? O Oklahoma City Thunder, né? Então, confronto direto, ampla vantagem para o San Antonio Spurs, que nos leva a um ponto, Rodrigo, que é muito legal. Que é muito legal. O Wembanyama odeia o Chet Holmgren. E eu acho muito legal quando isso acontece. E pra quem tá assistindo aqui ao programa no YouTube, tá vendo na tela uma foto da origem. Você pode... O legal é que além deles se odiarem, você tem como ir atrás da origem do Wembanyama odiar o Chet Holmgren, que foi a Copa do Mundo Sub-19 de basquete em 2021. Naquele ano, os Estados Unidos venceram a final contra a França por 83-81. O Wembanyama destruiu aquele jogo. O Wembanyama, ele teve... Foram 22 pontos, 8 rebotes, 8 tocos. E ainda assim o Chet Holmgren foi eleito o melhor jogador do torneio. E desde então, todas as vezes que a gente viu um Spurs e Thunder, a gente vê que claramente eles se odeiam.
E são caras que jogam um contra o outro há muito tempo no basquete de base, né? E é legal que tem esse ingrediente, né? E até pro pessoal que tá assistindo, a foto aqui, Rodrigo, você não tá vendo também, Rodrigo? A foto tem aqui o Nikola Jovic, do Miami Heat, da Sérvia, que aqui é o pessoal que foi eleito à seleção do torneio. Zach Edey, do Memphis Grizzlies, né? Pivô da seleção do Canadá. Aí o Wembanyama. Jaden Ivey, aqui, antes dele ficar maluco, pra desespero do torcedor do Detroit Pistons. E o Chet Holmgren. Essa foi a seleção ideal desse torneio sub-21. No time dos Estados Unidos tinha, pra efeito de curiosidade, além do Chet Holmgren e do Jaden Ivey, tinha o Peyton Watson, que evoluiu bastante com o Denver Nuggets, né? Ryan Kalkbrenner, né? O pivô calouro que esse ano jogou muito bem. Patrick Baldwin Jr., né? Também outro cara que passou pelo Golden State Warriors. Kenny Lofton Jr., lenda do Shanghai Sharks. Lenda do Shanghai Sharks. Então, o Wembanyama leva muito a sério esse confronto contra o Chet. E é o confronto ali que o Chet precisa fazer um empate aqui com o Wembanyama pro Oklahoma City Thunder vencer, né? Vamos empatar aqui, não só o Chet, mas o Isaiah Hartenstein também, e vamos deixar o Shea levar vantagem contra os guards do San Antonio Spurs. Eu acho que se o Wembanyama dominar, como ele vem fazendo nos playoffs, se o Chet não conseguir forçar o Wembanyama a pelo menos trabalhar mais, eu acho que o San Antonio Spurs vence essa série. Mas pra mim é a grande chave aqui. O que o Chet vai conseguir fazer contra o Wembanyama, porque a gente tem visto o Wembanyama levar uma ampla vantagem contra o Chet. E é curioso, né? Porque se você pensa em qual jogador eu quero pra tentar marcar, ou qual jogador que eu quero pra tentar trabalhar com o Wembanyama, eu vou pensar justamente num cara do estilo do Chet, Sim. né? Que é um cara grande, um cara comprido, envergadura, protege bem o aro e espaça a quadra. Então... Ele é meio que... Ele faz as mesmas coisas que o Wembanyama, só que pior, né? Um pouco pior que o Wembanyama. Ele é um pouco mais baixo que o Wembanyama, esse tipo de coisa. Fala isso pro comitê que elege o prêmio de MVP da Copa do Mundo Sub-19. Sim. Mas, enfim, e é isso, né? E pra mim, essa questão de tu espaçar a quadra talvez seja uma coisa fundamental até pra ajudar o Shea, né? Então, tudo que o Thunder não quer é o Wembanyama lá protegendo o garrafão. E a gente sabe que o Wemby, ele é um cara que ele consegue sair, marcar no perímetro e fazer essa recuperação, né? Então, o Thunder vai ter que aproveitar o Chet nesses momentos. Talvez, assim, é um pouco ousado, mas talvez eles joguem até às vezes com um time menor e para espaçar a quadra. Eu não acho que isso seja completamente impossível. Talvez seja até uma série que a gente veja menos o Isaiah Hartenstein por conta disso. Mas, assim, talvez seja esse o segredo, né? Tentar tirar o Wemby do garrafão, tentar abrir esse espaço para ele não incomodar tanto o Shea. E outra coisa que talvez o Thunder possa pensar é realmente tentar pendurar o Wembanyama com faltas, né? Então, claro que ele tem um grande número de tocos, mas o Wemby já foi um cara que, em alguns momentos desse ano, ele teve alguns jogos que ele teve algumas questões com faltas, até porque ele é um cara que tenta muito, né? Então, eventualmente, isso pode acontecer. E se tem um time que sabe cavar falta, no sentido de cavar, não fingir faltas, né? Mas aproveitar o que a regra diz, esse time é o Oklahoma City Thunder. O Wemby, inclusive, que foi eliminado, saiu dessa final do Sub-21 com uma quinta falta, né? Ele não terminou o jogo em quadra. Essa questão das faltas vai ser bem interessante mesmo, porque você olha pro time do San Antonio Spurs, a gente sabe quem que vai marcar o Shea. Vai ser o Stephon Castle. E o Stephon Castle é um baita defensor, só que ele é um cara que comete um número alto de faltas, né? E se o Shea começar a pendurar ele em faltas é um problema. Assim como essa questão do Wembanyama. Quem vai marcar o Wembanyama, eu até acho que a gente vai ver muito os jogadores menores do Thunder, principalmente quando o Wembanyama estiver longe da cesta, tipo Jalen Williams,
Caruso e Dort descendo a porrada no Wembanyama, como eles fazem sempre. É o que eu falo aqui sempre. O Caruso, ele entra em quadra, ele começa imediatamente a descer a porrada em todo mundo, pensando, a arbitragem não vai marcar toda a falta. Ele estabelece lá no alto o nível de contato físico, e aí só quando ele passa isso que a arbitragem marca, né? Mas acho que a gente vai ver muito esses jogadores menores ali no Wembanyama. E eu concordo plenamente, não é uma série que eu acho que a gente vai ver muito o Hartenstein em quadra. Acho que é uma série mais pro time jogar menor, jogar com Chet, Dylan Williams, e aí Caruso e Dort, AJ Mitchell e Dort, AJ Mitchell e Caruso, e o Shea. Concordo, vai ser muito importante o quanto principalmente o Stephon Castle e o Wembanyama vão conseguir evitar de faltas, né? E até esses jogadores menores marcando o Embi, como que o Thunder vai conseguir, assim, imagino que eles vão tentar colocar o Chet meio que em um jogador menos, tipo o Stephon Castle, que não é um grande arremessador de 3. O Chet fica ali mais ou menos no Stephon Castle, mas de olho na ajuda no garrafão, né? Quando tiver um ataque à cesta, né? É uma série que promete bastante. É uma série que o Thunder tem mais alternativas, eu sinto, como a gente falou. Dito isso, eu vou de San Antonio Spurs em 7 jogos aqui. O último time que venceu 2 títulos seguidos foi o Golden State Warriors do Kevin Durant. É muito difícil vencer 2 títulos consecutivos. Eu acho que esse time dos Spurs tem uma fome maior nesse momento. E o que é natural, né? Um time que acabou de ser campeão e o outro que tá subindo ainda. Eu acho que o San Antonio Spurs vence em 7 jogos aqui. Rodrigo, qual que é o seu palpite? Eu acho que dá OKC em 6. OKC em 6, então tá. Deixa eu ver até as odds aqui desse. Eu acho que o Thunder é bem favorito, inclusive. Thunder 1,58. Ah, não, isso aqui é. Você pode apostar se vai ser o campeão, o Thunder ou qualquer outro time. 1,58 Thunder, 2,35 qualquer outro time. Interessante. Spurs 3,05, Thunder 1,40. Eu acho que é muito. Acho que deveria ser um pouco menos. Acho que deveria ser um pouco menos do que isso. Mas enfim, temos nossos palpites. Convocação da seleção dos Estados Unidos para as Olimpíadas, que só vai acontecer daqui a 2 anos, mas como nessa segunda-feira, convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né, que é sempre um grande evento aqui no Brasil, eu resolvi pegar esse gancho aqui. Eu e o Rodrigo, a gente vai projetar que, na nossa opinião, daqui a 2 anos vai ser a seleção de basquete dos Estados Unidos. É o Dream Team, né? Sempre é a seleção que todo mundo tá interessado em saber como é que vai ficar e sempre entra na Olimpíada como grande favorito. Por que vocês não estão fazendo a Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo, os Estados Unidos não levam força máxima, né? Então fica um pouco menos legal esse debate. É sempre o mesmo roteiro, né? É sempre o mesmo roteiro, né, Gabriel? Estados Unidos vai, Copa do Mundo, aí não leva força massa, toma uma piaba para algum europeu, aí Sim. vai, não, agora a gente vai jogar sério, vamos pra Olimpíada. Sempre a mesma história. Verdade. Eu preparei aqui uma lista, aquela pré-lista do Ancelotti, eu mandei pro Rodrigo, e assim, sinta-se livre pra convocar jogadores de fora dessa lista. Eu tinha esquecido de colocar os jogadores dos Knicks, né? Então, já acrescentei. E antes eu queria falar sobre a seleção de 2024, né? Nas Olimpíadas de Paris. E eu pensei da gente fazer aqui, Rodrigo, da seguinte forma. Eu preparei aqui a minha lista, mas a gente ir discutindo e formar uma lista consenso entre nós dois, tá, né? Ao invés de você ter a sua, eu ter a minha, a gente debater. Mas só pro pessoal relembrar a seleção de 2024, os guards foram Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Derrick White, Jrue Holiday, Anthony Edwards e Devin Booker. Aí você tem alas, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum. Pivôs, Ben Adebayo, Anthony Davis e Joel Embiid, né? Que se naturalizou. Ele tem nacionalidade dos Estados Unidos, né? O cara que morou... Sim, ele é nascido em Camarões, né? Mas o cara morou nessa altura da vida dele, provavelmente metade da vida dele
já como morando nos Estados Unidos, né? Desde do colégio e tal. Poderia ser brasileiro. Ele é mãe. Ele é mãe. E deu uma polêmica, Ele né? é pai deu uma polêmica porque. de uma criança brasileira, né? Que a esposa dele é brasileira. E deu uma polêmica porque ele tinha um papo de que ele jogaria pela França também, né? Que ele Sim, poderia jogar. E na última Então- hora ele tirou a nacionalidade dos Estados Unidos e defendeu a seleção dos Estados Unidos. Esse é o time. E a questão aqui, Rodrigo, a gente vai chegar. Vamos começar falando de guards e vocês já vão entender por que eu tô levantando essa bola. Eu não acho que o Stephen Curry vai querer jogar mais uma vez. Eu acho que ele conseguiu a medalha dele. Ele já vai ter 40 anos. Eu não acho que. Entre ele, LeBron e Kevin Durant, eu acho que o único que vai querer jogar vai ser o Kevin Durant. Eu não acho que a gente vai ver LeBron e Curry por conta. Eu acho que ele já não tem mais nada a provar. O Kevin Durant, que é um fominha completo e tal. Mas acho que os dois já não tinham jogado em Tóquio, né? O Kevin Durant jogou em Tóquio. Eu não acho que a gente vai ver Stephen Curry e LeBron. E acho que nem o Joel Embiid também, que daqui a 2 anos é difícil ele estar num nível técnico e físico bom o suficiente pra estar aqui na seleção. Sobre isso, tem uma coisa que talvez pese, que é o fato da Olimpíada ser em Los Angeles. Eu acho que isso pesa a favor desses caras jogarem. Então, porque não tem uma viagem, é Los Angeles, tipo, acho que é outra, eu acho que é outra parada. Se fosse a Olimpíada em Brisbane, pô, eles não iam jogar, com certeza. Mas eu acho que o fato de ser em Los Angeles talvez deu uma animada, Sim. assim. O LeBron tem o fato três, eu só coloquei um. O LeBron tem o fato do Eric Spoelstra ser o técnico agora, né? Que treinou ele no Miami Heat, né? Então, eles têm esse relacionamento próximo, né? O LeBron. Capaz de o LeBron levar o Bryce também. Enfim, mas. Nem o Bronny, né? O Bryce. E sobre o Embiid, eu acho que não pegou muito bem, né? Não sei, foi meio estranho ele na seleção dos Estados Unidos, assim. Não sei se foi muito. Ele é um cara que tem muitas lesões pra ele ficar jogando data FIBA. Ele tem. Ele foi Enfim, importante contra a própria Sérvia, né? participação Naquela dele. semifinal. Contra o Jokic, ele foi bem importante naquele jogo. Ele foi importante, mas assim, eu acho que a repercussão, às vezes ele parecia estar meio away do time, Sim. enfim, não sei, eu acho que ele não. Acho que ele não iria de novo por conta desses motivos, assim. Então vamos pros guards aqui. Eu acho que tem dois. Os 2 armadores eu acho que já estão garantidos. Garantido assim. Claro, tem 2 anos ainda pela frente, né? Mas eu ficaria muito surpreso se Jalen Brunson e Cade Cunningham não estivessem entre os 2 guards. Você concorda, Rodrigo? Concordo. Então, aqui na minha lista também. Outro cara que eu acho que vai estar, porque ele esteve na outra e não jogou, é o Tyrese Haliburton. Se ele se recuperar, voltar bem, eu acho que ele vai estar justamente porque ele teve... ele foi o cara ali que entregou Gatorade pra galera, né? E eu acho que ele lidou muito bem com a situação, né? O fato dele no final tirar aquela foto com a medalha, quando você não faz nada, não trabalha em grupo, ainda recebe nota máxima e tal. Então eu coloquei o Tyrese Haliburton, mas estou aberto à discussão. Eu talvez não sei o Haliburton, tem um cara que eu não sei se tu tá considerando como guard, que é o Anthony Edwards. Sim, mas aí eu ia falar, quando a gente chegasse em shooting guards, a gente ia falar dele. Tá fazendo. É porque eu coloquei tudo guard, tudo Sim. forward, tudo big, né? Mas, enfim. Não, acho que faz sentido, sim. Eu acho que faz sentido o Tyrese. O Tyrese Haliburton. E até porque. O Cade, apesar dele ser um point guard, ele também é Sim. muito grande, né? Então, ele claramente consegue jogar com outros jogadores, enfim. Foi exatamente ele o meu pode jogar com um guard raciocínio. menor, então. Exato. E o outro cara é o também, Anthony geralmente, Edwards. Isso. E aí você fica com 4 guards, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Tyrese Haliburton e Anthony Edwards. Acho que é isso, né? Eu chamaria 5, e aí eu tenho uma dúvida, que seria ou Tyrese Maxey ou Dylan Harper. Eu acho que daria pra chamar um deles. A questão é que eu acho que se você
se fosse selecionar mais um guard, não seria um cara mais shooting guard? Tipo, o Devin Booker, por exemplo. Acho que o Devin Booker é um outro cara. Ele já tem, acho que, 3 medalhas olímpicas, o Devin Booker. Será que ele vai querer? Ele vai ter 31 anos, não vai estar tão velho assim. Já tem 2 medalhas olímpicas. Será que ele vai querer? Essa é a questão. Eu acho que vai ser um ano de jogadores mais jovens na seleção. O Max eu acho um pouco... Pra ser bem sincero, eu acho o Max um pouco redundante. E o próprio Dylan Harper também. Eu acho ele um pouco redundante com Jalen Brunson, Cade Cunningham e... Então, Haliburton não, que é uma característica diferente, apesar de ser a mesma posição. Vamos pra ala. Depois, se sobrar uma vaga aqui pra guard, porque são 12 vagas, né? Então, ala é a posição que você precisa colocar mais gente. Só um pouquinho. O Max, ele tem uma vibe de MVP de Copa do Mundo? Tem mesmo. Pô, ninguém consegue ficar na frente dele na NBA. No basquete FIBA, então... Alas, eu coloquei a dupla do Celtics, Jaylen Brown e Jason Tatum. De acordo? Jason Tatum que precisa ir pra essa Olimpíada e jogar bola, né? Sim. É mais ou menos parecido com o Tyrese Haliburton. Ele que jogou, né, em Tóquio, né? Nessa última, ele acabou não jogando. Como eu falei, eu acho que o Kevin Durant vai. Eu acho que ele é o cara que precisa do PR ali, né? Da opinião pública, vendo ele ganhar mais uma medalha. E aí acho que ele passa o recorde do... Não sei se ele já passou ou se ele passaria o recorde do Carmelo Anthony, né? De medalhas. Ele que já tem 4 medalhas de ouro. O Carmelo Anthony... Eu sei que ele passou como uma cestinha, né? Dos Estados Unidos. Não, ele tem o mesmo número de medalhas, mas ele tem 4 ouros. O Carmelo tem o 2004. Mas eu acho que o Kevin Durant vai querer ir. E aí, se ele quiser ir, eu acho difícil ele não ir. Você colocou ele na sua lista? Eu não coloquei. É aquela vibe, né? O Kevin Durant quer ir, mas o Eric Spoelstra não perguntou nada. Kevin Durant disse sim. Só que você não perguntou nada. Mas é como você falou, né? Pra mim tem uma questão que tem uma hierarquia e um respeito muito grande, assim. Então, se o Kevin Durant estiver performando ainda, acho que vão levar ele, né? Acho que vão levar ele. Então... Até porque ele seria eu não lembro... Meio que o capitão ali, né? O veterano do time e tal. É que eu coloquei o LeBron. Ah, faz sentido. Então vamos... É que eu coloquei o LeBron. Eu acho que dá pra ir os dois. Acho que dá pra ir Kevin Durant e LeBron. Tá. Sim, eu consigo imaginar até uma loucura do tipo, o LeBron James talvez ele até esteja aposentado e ele até queira jogar a Olimpíada só por ser em Los Angeles. Tipo Magic Johnson e Larry Bird, né? Eu acho que assim, eu consigo ver ele, talvez a última aparição dele de basquete, pô, em Los Angeles, em casa, pô, vai pro jogo, ele depois vai pra mansão dele, pô, sabe? Eu acho que ele, tirando aquela resenha, rindo no banco... Sei lá, eu sinceramente, hoje, do jeito que você falou que o Kevin Durant é um fominha, o LeBron também é um fominha, né? Sim. Então, sei lá, eu acho que dá para os dois, assim. Dá para os dois. Coloquei Kevin Durant e LeBron James na posição de ala. E aqui na minha lista, eu tinha colocado Jalen Johnson e Cooper Flagg. Eu acho que tem que ser o Cooper Flagg, então. Porque pelo menos tem um moleque mais jovem, né? Que vai ser o futuro da seleção e tal. Apesar do Jalen Johnson ter feito uma grande temporada, é um cara que tá em ascensão. Aqui eu acho que seria o Cooper Flagg, o quinto ala. Cooper Flagg. Até porque tem a questão do tamanho também, né? Ele pode jogar na 3, pode jogar na 4 e tal. Então ficou os alas Jaylen Brown, Jason Tatum, Kevin Durant, LeBron James e Cooper Flagg. Nesse momento, a gente tem 10 jogadores. Então tem espaço pra 2 pivôs só. Quem que são os guards mesmo? Jalen Brunson, Cade Cunningham, Tyrese Haliburton e Anthony Edwards. Então tem 4. Isso. 4... E tem 5 guards. 5 alas, 4 guards, 5 alas, tem mais 3 vagas. Tem mais 3 vagas. Tá. Pivôs. Como eu falei, o Embiid, eu acho que ele fisicamente ele não vai tá pronto. Eu botei aqui o Towns, mas eu esqueci que ele joga pela República Dominicana, então
Vamos fingir que isso não aconteceu. O segundo maior pontuador numa só partida na história do basquete, da história da NBA, perdão, precisa estar, né? Bam Adebayo. Precisa. Eu acho que os Spolstra já tolera ele muito, não. Os Spolstra não vai querer levar. Pô, mas ia ser mó climão se ele não leva se os Spolstra não leva o Bam Adebayo. Ai, seria. É porque eu não tinha colocado o Kevin Durant, mas eu tinha colocado 2 bigs, tá? E aí talvez a gente possa discutir um pouco isso. Mas assim, acho que o Chet Holmgren. Eu imagino Chet Holmgren, perfeito. Não. E aí tem 2 vagas, e aí a gente pode discutir. Eu acho que vai o Anthony Davis. Eu acho que o basquete. Acho que o basquete deve essa pra ele. Acho que já tiraram ele do Lakers e tudo mais. Então, se ele minimamente conseguir existir, eu imagino que ele vai estar aliado ali com a presença do LeBron e tudo mais. Então, enfim, acho que se o LeBron, se o joelho dele permitir, eu acho que o Anthony Davis vai estar nesse time. A questão é que tanto o Chet quanto o Davis não são pivô, né? São aqueles caras ali que a melhor posição deles é pivô, né? Mas eles se veem como power forwards, né? E aí você precisa... Aí você tem mais uma posição aqui disponível e acho que aqui você precisa de um pivô mesmo. E aí você vai me acusar de clubismo. Mas não é clubismo porque nesse momento eu tô muito puto com ele. Mas tem um pivô aqui na nossa pré-lista, que é o Jalen Duren. Você tem Jalen Duren, você tem Bam Adebayo. E aí? O Embiid, é difícil que ele vai estar fisicamente bem daqui a 2 anos pra tá, né? Então eu acho que é meio que entre Bam Adebayo e Jalen Duren. E o próprio Bam Adebayo já não é aquele pivô... Tipo, vai disputar ali no corpo contra o Vucevic, contra aqueles malucos, os armários lá do leste europeu e tal. Mas acho que tem que ser o Bam Adebayo aqui. Tem que ser o Bam Adebayo. Eu pensei, o fato, você me deu um bom ponto, né? Que não tem um pivô. Um cara que talvez tenha talento e que eu vejo, já tem história com a seleção americana, é o Paulo Banchero também. Então... ele não é pivô, né? Não, mas eu digo. Mas é esse o ponto, né? Eu chamaria um ala a mais, só que realmente tá faltando um pivô um pouco mais pivô. E aí acho que ele sobraria ali o Banchero. Um cara que. Mas concordo, acho que eu fecho com o Bam Adebayo. Um cara que eu acho que eventualmente daqui a 2 anos ele pode continuar na trajetória de crescimento que ele tá nesse momento. Vem de uma temporada muito boa. É o Donovan Clingan. Teve uma temporada muito boa. E ele é pivô mesmo, né? Ele é gigante e tal. Eu acho que é um cara que não ficaria surpreso se ele continua numa vertente aí de crescimento e tal. Outros nomes aqui que... Acho que a gente pode fechar aqui, então, né? Guardes, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards. Vai depender muito de como o Haliburton vai voltar de lesão, né? Alas, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kevin Durant, LeBron James e Cooper Flagg. Pivô, Chet Holmgren, Anthony Davis e Bam Adebayo. O Brunson... Eu não sei se o estilo de jogo do Brunson pro basquete FIBA vai ser tão efetivo no basquete FIBA e tem menos espaçamento. Pode ser. Acho que é um bom... Acho que é justo. Sabe o que eu tô sentindo falta? Sim. Toda a seleção dos Estados Unidos tem num cara que faz trabalho sujo, né? Que era o Derek White na temporada passada, né? Exato. Nas Olimpíadas. Eu acho que o cara perfeito pra esse aqui seria o Stephen Castle. Ou talvez o... É que ele não tem muita moral com o resto da liga, né? O Jaden McDaniels da vida, assim. Ele tava na minha lista aqui também. Você colocou ali, pra pegar a Sérvia, porra. Tudo que ele quer jogar contra o Jokic. Mas aí você tira quem? Eu acho que o Stephen Castle, ele pode marcar qualquer um, acho que da posição 1, 2 e 3, até a posição 4, né? A gente já viu marcando ele o Jokic, né? E tal. Mas aí você vai tirar quem? Exato. Tô te perguntando. Então, não, exato. É porque, de novo, a gente colocou... porque, assim, a gente tá colocando LeBron e Kevin Durant, né? Se um desses caras não forem, eu imagino que essa vaga vai pra um cara que vai fazer trabalho sujo. Posso levantar uma bola que você, como torcedor do Celtics, não vai gostar? Pode tirar o Jaylen Brown. Stephen Castle no lugar de Jaylen Brown. Ele vai ser jogador do Celtics até as Olimpíadas de 2028? Vai.
Vamos botar Stephen Castle no lugar do Jaylen Brown? Pode colocar. Então tá aí. Stephen Castle vai ser o Derek White. Teve o Derek White e o Drew Holiday, né? Na última Olimpíada, né? Então, 2 ali, cara, pra carregar piano. A lista extensa, a lista de 50 nomes. Aliás, Rodrigo, você acha que... A gente tá gravando isso antes da segunda-feira. Neymar foi convocado ou não foi convocado? Neymar foi convocado. Também acho que ele foi convocado. Peraí, o que eu acho ou o que eu quero? O que você acha? Neymar vai ser convocado. Eu acho que ele vai ser convocado, eu não convocaria. Seria a minha posição. Eu convocaria. Não, eu sei. Eu já falei isso aqui no podcast. Pra mim, existe uma nota de corte em termos de idade. Pessoa da minha idade mais velha não gosta do Neymar. Porque o pessoal fala muito, questão política e tal, não sei o quê. Não, é questão da idade. O Rodrigo, ele é 8 anos mais novo que eu, 7 anos mais novo que eu, por aí. Ele viu o Neymar jogando na infância. Então ele tem uma memória afetiva. Que o Neymar, quando ele explodiu no Santos, eu já era adolescente, já tinha 17 anos e tal, não sei o quê. Então eu acho que as pessoas mais novas que eu têm essa memória afetiva do Neymar, e a maioria gosta do Neymar. E as pessoas da minha idade mais velhas não gostam do Neymar, porque o Neymar, quando ele surgiu, eles já eram adultos. Eu acho que é mais isso do que a questão política, Rodrigo. É por aí. Até porque se pessoa de esquerda não fosse gostar de jogador de futebol que se posiciona de direita, acabou, né? Não... Ia ser fã do Igor Julião e do Paulinho do Palmeiras. Do Paulinho. Exato. Mas enfim, a lista de 50 nomes aqui. Bronson Cunningham, eu botei o Derek White, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, LaMelo Ball, que venderia bastante jersey, Dylan Harper, Stephen Castle, Conk Nipple, Austin Reeves, Anthony Edwards, Devin Booker e Stephen Curry. Alas, eu botei Jaylen Brown, Jason Tatum, Scottie Barnes, aquele negócio de um cara pra fazer o trabalho sujo. Talvez até ele na frente do Stephen Castle, o Scottie Barnes. Não sei, eu acho que eu ainda prefiro o Stephen Castle. Jalen Johnson, Paulo Banchero. Eu acho que o Scottie Barnes ele já é estrela demais pra fazer isso. É justo. Será que o Paulo Banchero, se ele não for convocado, ele pode falar assim, vou defender a Itália agora? Eu tava pesquisando isso pra ver qual que era a situação dele e o presidente lá da federação chamou ele de traíra, tá? Porque parecia que ele ia defender a seleção da Itália e o pessoal odeia ele lá, né? Que na última hora ele não é bem-vindo na Sardenha, o Paulo Banchero. Mas Paulo Banchero quer jogar pela Itália. Você acha que eles, não mudariam de... não sei. Foda. Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder, LeBron, Kevin Durant, J.D. McDaniels. Eu botei o Kawhi porque o Kawhi quis muito jogar em Paris, né? Só que ele chega a se apresentar todo fudido e aí é cortado, né? Mas ele quis jogar na última temporada. Cooper Flag e Jaren Jackson Jr. Que eu acho que ele jogou Mundial com certeza. Eu não sei se ele tava em Tóquio. Eu acho que ele estava em Tóquio. Deixa eu ver se o Jaren Jackson Jr. tava em Tóquio. O Jaren Jackson Jr., que é o cara que eu consigo ver mais provável sendo engolido por um professor de matemática da Lituânia. Com certeza. Isso, tipo, flag, né? Tipo, o Jamar Chase sendo marcado pelo encanador no montenegrino. Pivôs, Ben Adebayo, Jalen Duren, Chet Holmgren, Anthony Davis e Joel Embiid. Eu acho que o Duren é o primeiro na fila ali, caso alguns desses caras não queiram ou caiam de nível e tal. Se a gente faz esse podcast um mês atrás, talvez ele tava com mais moral, né? Com certeza. Mas hoje, se eu vejo o Jalen Duren andando na rua e tô com uma arma, com uma bala, eu mato o Jalen Duren na mão e dou um tiro pro alto pra comemorar. Foi do que ele fez nos playoffs. Rodrigo. E o Derek Lively? Cara, Derek Lively em pleno ano de 2028, sei lá, eu sinto que ele perdeu muito. Ele é um daqueles caras que ele chega, tipo, a melhor temporada dele foi como calouro. Ele se machucou esse ano também, né? Mas
A primeira temporada dele foi como calouro, meio... Walker Kessler das ideias, assim? Pode ser. Mas melhor que o Walker Kessler, né? Enfim. Será? O Walker Kessler E jogou Copa do Mundo. Pergunta se ele tem medalha. É, Acho que por último, antes de você fechar, e tem, acho que os caras desse top 4 desse draft aqui, né? Que, sim. enfim, talvez seja muito cedo pra eles, mas são muito talentosos enfim, talvez o Ken Boozer, alguma coisa nesse sentido. Porque eu tenho a impressão que essa seleção dos Estados Unidos, eles adoram dar essa chance pro prospecto da vez, assim, né? Não Mais fizeram em isso Copa não fizeram isso em Paris. Exato, exato. Mas, enfim, acho que tem. Teve o Anthony Davis, que foi campeão quando era universitário ainda, né? Já tinha acabado a temporada, né? Ele joga em Londres, né? Ele já tinha acabado, ele já não ia mais jogar pro Kentucky, né? Mas acho que ele já tinha se draftado, inclusive, Eu no acho que outra das já tinha Olimpíadas. acontecido, porque a Olimpíada é mais tarde, Eu tô olhando aqui, mas ele não 2021. tinha jogado como profissional. Outro dia eu tava lendo um texto, esse cara ele publicou um texto no Players Tribune, eu tava lendo. Aí ele fala assim, não, porque, pô, eu fico muito orgulho de ter vencido uma medalha de ouro pelos Estados Unidos e tal. Sabe quem que tava na seleção de 2020? Quer dizer, que é 2021, na verdade, né? Eles continuaram chamando a Olimpíada de 2020, né? Apesar de ter sido adiado por causa da pandemia. Keldon Johnson foi campeão ali. Tipo, tem onde haver uma Gui também, né? Que é bizarro. Mas o Keldon... Bom jogador Keldon Johnson, mas você fica imaginando a sequência de eventos que teve. Tudo bem. Foi porque o Popovich era o head coach, né? Quer que eu te. Tu quer que eu explique a sequência de eventos? Mas, pô, o Keldon Johnson e o Jeremy Grant também, né? O Jeremy Grant também. Mas foi uma seleção que todo mundo desistiu, né? É, Tipo, teve esse deu na rolê, né? pandemia Por causa da Covid. e teve gente que foi cortada lá. E Mildoka era assistente, né? Nessa seleção. Imagina ele Os tendo que assistentes ficar... da seleção dos Estados Unidos são muito bons. São sempre muito bons, né? E aí no Rio de Janeiro já não tinha força máxima, mas era Rio de Janeiro, foi Jimmy Butler, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, que é o jogador que o Rodrigo mais odeia na história dos esportes. Kyrie Irving, Clay, KD, Harrison Só Barnes. eu e o Drake. Harrison Barnes, Paul George, Draymond, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan e DeMarcus Cousins, que eles treinaram no clube de regatas do Flamengo, na Gávea, que na verdade é na Lagoa. O clube fica na Lagoa, mas chamam de Gávea. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. E quando que a gente vai ver Floripa Ghosts em campo? Em junho, mês que vem, tem um regional lá em Curitiba. Transmissão no canal da CBFA. Bastante expectativa aí. Acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Vai garantir o título? Garante aqui o título no podcast. Seja que nem o Joe Namath. Caraca, seja que nem o Joe Namath. Quem garantiu o Super Bowl? Da idade aqui, né? Ah, tá. Ele garantiu. Perfeito. Então, vamos assistir Floripa Ghosts. Eu já falei aqui, quanto ao futebol americano, quanto ao flag football, não esperem que eu seja imparcial. Eu sou 100% fechado com o Floripa Ghosts. Um grande abraço, Rodrigo. Um grande abraço a vocês. Não deixe. Segunda-feira de manhã, vou postar no YouTube vídeo falando sobre o jogo 7 entre Pistons e Cavaliers e projetando a final do Leste. Um grande abraço a todos. Tchau.